seja muito bem-vindo a esse vídeo. Nele nós iremos apresentar os resultados referente a junho de 2024. Como de costume, nós iniciamos aqui com o cenário global, né? No cenário global, a gente destaca aqui os Estados Unidos, a zona do euro e a China. Estados Unidos, como todos vêm acompanhando, esse ano é um ano de eleição, né? Atualmente, os candidatos o candidato à reeleição, né, Joe Biden, existe uma especulação que ele pode sair do cenário, né, e deixar o caminho livre aí para Trump. Nós observamos aí nos últimos dias a notícia do atentado à vida de Trump, que fortaleceu ele como candidato, como vencedor da eleição, né? Mas eleição, a gente sabe que só é decidido na hora do voto, então o que a gente pode antecipar aqui que será um período volátil, né? Até esse resultado final da eleição, a gente vai ter bastante volatilidade aí nos mercados, né? Na zona do euro, o Banco Central Europeu cortou as taxas de juros mais uma vez em 25 base points, que é 0,25, né? Mantendo aí um ritmo de corte como já era esperado. E na China, a gente observa que a China ela tem um crescimento moderado este ano, né? Em relação aos anos anteriores, e isso afeta diretamente os nossos mercados, porque a China é uma grande compradora do Brasil, né? Tanto no ramo de alimentação quanto no ramo de minério. E o resultado do PIB chinês, né, que deve vir abaixo dos anos anteriores, pode prejudicar um pouco aí o nosso cenário local. Aqui eu trouxe para vocês um gráfico, que é o gráfico da inflação dos Estados Unidos nos 12 meses, né? O que a gente observa? Que ela está estável, né? Está próxima aqui de entre 3% e 4%, porém, a inflação de 3% ainda é inflação alta quando a gente fala aí de cenário americano, né? O americano ele está acostumado com a inflação um pouco menor. Então, por essa inflação ainda estar preocupando ali o Banco Central, ainda não iniciou os cortes de juros lá nos Estados Unidos, que deve ocorrer ou no início de 2025 ou agora no final de 2024. E aqui outro ponto são os títulos, as treasuries, né, que são os títulos públicos americanos. Eles chegaram a bater aqui 5%, né, em 2023, tiveram a queda e voltaram próximo de 5 aqui novamente. Por que isso aqui afeta o nosso mercado? Porque o juro de 5 lá nos Estados Unidos e um juro de 10 aqui no Brasil, né? É, alguns investidores preferem não correr o risco do Brasil, então eles retiram o dinheiro do Brasil e alocam nos Estados Unidos, mesmo pagando menos, mas lá é mais seguro, né? Para alguns, né, investidores, compensa mais ele ter segurança do que rentabilidade. Então ele prefere colocar nos Estados Unidos a 5% do que no Brasil a 10%. Então, essa alta de juros lá nos Estados Unidos, ela afeta diretamente aqui os nossos mercados. Aqui partindo para o cenário local, né? O Comitê de Política Monetária, o Copom, ele manteve a taxa de juros aqui na última reunião, está em 10,25, né? A nossa Selic, como já era esperado pelo mercado, né? Não adianta a gente reduzir muito os juros, assim como eu falei, se a gente tiver um juros muito baixo, a gente vai estar retirando dinheiro americano não, dinheiro estrangeiro, né? E o estrangeiro ele vai estar alocando em outro local, né? Como os Estados Unidos, por exemplo. Então a gente tem que manter uma taxa de juros que seja atraente para o estrangeiro aqui, né? Porque o nosso mercado, como ele é um mercado pequeno, ele sofre muita influência do estrangeiro. A inflação, ela registrou uma taxa de 0,21 em junho, né? Foi inferior à observada em maio, foi uma taxa considerada baixa pelo mercado, até por conta dos acontecimentos lá no Rio Grande do Sul, ainda existia uma certa incerteza de como que a inflação iria reagir eh, com aqueles eventos, né? Ainda não foi precificado totalmente os acontecimentos lá, né? Muito por conta de que a maioria dos estabelecimentos lá ainda estavam fechados, né? Estavam se reerguendo. Então, no próximo mês, a gente talvez veja um impacto um pouco maior desse evento. E a política fiscal, que é o que mais vem preocupando aqui os investidores, que é se a gente vai conseguir cumprir ou não o teto de gastos, né, o arcabouço fiscal. Aqui alguns indicadores macroeconômicos, né, como por exemplo o PIB, ele deve fechar o ano e a previsão é de 2,1%, a taxa de desemprego em 7,2%, inclusive que é a menor dos últimos 10 anos, né, se a gente observar aqui, ó, de 2015 para cá, a menor taxa de desemprego
é a taxa prevista aí para 2024. O IPCA deve fechar também em torno de 4%, também é um IPCA baixo aqui, né? Se a gente comparar com os anos anteriores, nós tivemos IPCA de 10, de 6, tivemos aqui 3, 3 e 3,80, né? Mas depois tivemos 10 novamente, 5,8, 4,6. Então, se fechar aqui na previsão de 4%, está dentro aí do esperado pelo mercado, né? A taxa de câmbio que subiu um pouco nos últimos meses, né? Deve fechar aí a previsão de 5,30 e a Selic aponta aqui que deve fechar em 10,50, né? A Selic atualmente está em 10,25, então isso quer dizer que pode haver aí um aumento de juros aí até o final do ano em 0,25. Aqui o retorno de alguns benchmarks, né, que para a gente mostrar aqui os nossos investimentos lá na frente, é bom a gente entender aqui como que se comportou o mercado, né? Então o mercado lá fora, o MSCI World, né, ele subiu 8,1%, né? Enquanto o mercado local também subiu, que é a Ibovespa, mas subiu em uma magnitude menor, 1,5%. Quando a gente olha aqui o IMAB, que são as NTNBs, os títulos atrelados à inflação, o IPCA, ele subiu, o IMAB 5, são os títulos até 5 anos, subiu 0,4, enquanto os títulos longos, eles caíram aqui 2,30. O CDI subiu 0,80 e NPC e IPCA ficaram aqui próximo de 0,02. Partindo para a bolsa, a gente observa que a bolsa no mês de janeiro subiu 1,48, mas no ano o resultado é bem negativo ainda, menos 7,66, né? Diferente do mercado estrangeiro, que subiu aqui 3,47, 1,93 e no ano acumula aí 14,48 e 10,81. Então, o que que a gente observa? Que o mercado local, no ano, ele vem sofrendo bastante. Aqui, ó. Todos esses índices aqui daqui para baixo são locais, que é o índice de dividendos, Ibovespa, Small Caps e o IBRX 100. E esses dois primeiros são índices estrangeiros que a gente observa que vem contribuindo positivamente. A perspectiva da bolsa é ainda de uma valorização de 11,40% e o preço-alvo é de 138 mil pontos. Aqui a gente traz essa tabela com o retorno de diversos índices de mercado. Eu gosto dessa tabela porque ela mostra tanto o longo prazo, que aqui se destaca o IMAB, né? Mas também o curto prazo, que no curto prazo o IMAB, por exemplo, no mês aqui, ele está em último lugar, né? Se a gente colocar aqui do maior para o menor. Em 2024, caiu aí menos 1,10, mas como eu falei, o importante é a gente olhar aqui para o longo prazo, que está subindo aqui 213% nos últimos 10 anos. E agora partimos aqui para os resultados, né, dos planos, né, de junho. Nos resultados, a gente observa que a maioria dos planos eles tiveram rentabilidade positiva, exceto o CELPOP, né, por conta da renda fixa, que lá no CELPOP nós temos um ativo com vencimento em 2060, que ele fechou negativo porque ele está marcado a mercado esse mês, né, mas no mês de julho, né, que é o mês que a gente está gravando aqui esse vídeo, ele já vem se recuperando esses ativos, né, isso é porque o mês de junho ele foi um mês de abertura de curva e aí fez com que os títulos marcados a mercado caíssem mesmo. Quando a gente passa para 2024, também praticamente todos os planos com rentabilidade positiva, exceto o CDI arrojado. O CDI arrojado ele tem uma influência muito forte da renda variável, como eu mostrei nos slides anteriores. A renda variável no ano está caindo 7%, né? Então puxa para baixo aqui mesmo o nosso CDI arrojado. Mas a expectativa ainda é de alta da bolsa, tanto da bolsa quanto do fechamento da curva nos próximos meses. Então, a expectativa é que a gente consiga fechar o ano aqui ainda no arrojado com resultado bem positivo. Em 12 meses, né, todos os planos estão com rentabilidade positiva. 24 meses também, todos com rentabilidade positiva e acima das suas metas, né? E 36 meses da mesma forma, todos com rentabilidade positiva. Aqui é a rentabilidade por segmento. Na rentabilidade por segmento, a gente observa que os planos BDs, né, a maioria do seu patrimônio, eles estão alocados aqui na renda fixa, né? Então, a renda fixa ela foi positiva. O Equatorial BD tem um pouco aqui de renda variável, né? O CELPOP, como eu falei, a renda fixa ela foi negativa, então puxou um pouco para baixo. CELPA-R, ela foi positiva, mas não foi um positivo que superasse seu benchmark.
Aqui os outros planos, BD Alagoas e CD Alagoas também, todos os segmentos com rentabilidade positiva. O BD Piauí teve aqui o imobiliário com rentabilidade negativa. E o CV Piauí também sofreu interferência da abertura da curva de juros. Então, ele teve também a renda fixa negativa, mas os demais segmentos aqui foram positivos. Aqui os planos de Goiás, o destaque para Goiás foi o investimento no exterior, que foi 11,44% no BD, 11,35% no CV. E no caso do BD também teve um destaque aqui do imobiliário, que foi 8,37%, né? Os demais todos foram positivos, exceto no CV aqui, que o imobiliário ele foi um pouquinho negativo. Agora aqui os perfis, né? Nos perfis, a renda fixa, ela sofreu um pouquinho também, como eu falei, né? 0,25 no moderado e 0,10 no arrojado, por conta da abertura da curva de juros, que são as NTNBs, né? O exterior segurou bastante, então o exterior ele fechou aqui positivo 7,88 e 7,69, e no caso do conservador, como só tem renda fixa, fechou em 0,87. Aqui passamos para os gráficos de atribuição de performance em 2024. Então, os planos BDs, a principal atribuição de performance foi da renda fixa, porque 98% dos ativos nos BDs é alocado na renda fixa, né? O Equatorial BD também da mesma forma. O CD Alagoas ele já tem um pouco de diversificação, então um pouco de renda variável, que nesse caso puxou um pouco para baixo, né? CV Piauí da mesma forma, e o BD Piauí também um pouquinho aqui, porque como eu mostrei anteriormente, a renda variável no ano ela vem mal, né? E aí acaba puxando a rentabilidade um pouco para baixo. Da mesma forma nos planos de Goiás, né? A renda variável que vem prejudicando aqui, trazendo o componente negativo para os retornos do plano, né? O moderado e o arrojado, da mesma forma, né? O arrojado numa magnitude um pouco maior, porque ele tem mais renda variável, ele tem em torno ali, de 25% de renda variável, então ele está caindo consideravelmente aqui, e o que vem contribuindo para o arrojado positivamente é justamente o investimento no exterior, né? O exterior é a principal contribuição para o arrojado. Já no moderado é a renda fixa e, em seguida, o investimento no exterior. Aqui agora as alocações, né? Como eu falei, os planos BDs 98%, 98, 99% são alocações dentro da renda fixa, então não tem muita modificação, né? CELPOP e CELPA-R também. A diferença é que no caso do CELPA-R e CELPOP, alguns ativos são marcados a mercado, então ele tem um pouco de variação, né? O BD Alagoas e o CD Alagoas, no caso do BD Alagoas, 96% é renda fixa. O CD Alagoas já é um pouco mais diversificado, nós temos aqui renda variável, estruturado e operação com participante. Os planos do Piauí também, nós já temos uma diversificação, né, além da renda fixa, mas a grande maioria está na renda fixa, mas nós podemos observar em outros segmentos também. Os planos de Goiás da mesma forma, né, 87% renda fixa, 78% renda fixa, então, majoritariamente os recursos eles são alocados dentro do segmento de renda fixa. E aqui os nossos perfis, né? O moderado, esses aqui um pouco menos de renda fixa. O moderado tem 58% de renda fixa, aí tem renda variável 9%, investimento estruturado 11%, imobiliário 8%, operação com participante 6,70% e investimento no exterior 5,40%. O CD arrojado é 53% aqui em renda fixa, 25% em renda variável, investimento estruturado e investimento no exterior 8,23%. Então seria isso, esses são os resultados referentes ao mês de junho. Peço que compartilhe esse vídeo com os demais participantes para que todos possam saber dos resultados da EQTPrev, estarem por dentro, e aguardo até o próximo vídeo. Muito obrigado e até mais.